O acidente em Joinville, em que uma laje desabou, matou uma pessoa, deixou muita gente preocupada. Lembra, aconteceu algumas semanas aqui na cidade. E aí fica até a pergunta, né? Como saber se um prédio ou uma casa é uma construção segura? Como ter certeza de que as estruturas são firmes e fortes? É o que fomos perguntar para um engenheiro civil especialista em patologias da construção. Olha só. O quanto uma marquise pode ou não ser uma ameaça? Foi no início do mês de maio que a queda de uma laje em Joinville chamou a atenção. As construções estão devidamente sob cuidados de prevenção? No incidente no bairro Guanabara, uma pessoa morreu. O relato era de que, de repente, um barulho e tudo abaixo. É assim mesmo, segundo o engenheiro civil especialista em patologia nas obras. Essas estruturas, elas não avisam quando vão ruir. A gente ouviu um ruído e, à medida que foi se entender o que estava acontecendo, infelizmente, as pessoas que moravam na casa foram vitimadas pela laje. O engenheiro foi o responsável pelo laudo desse caso. De acordo com o documento final, não havia pilares ou vigas suficientes. Para se entender, são essas estruturas metálicas que têm a função de segurar toda a marquise, a laje ou mesmo um degrau como esse. De acordo com o tamanho, ficam as proporções para cada. No caso da queda da laje, o que se observou era um concreto em cima de tijolos, como uma viga que, na verdade, fazia mais peso, segundo o laudo. E como, então, saber a maneira certa de fazer? E o cuidado já deve acontecer no início da obra, na contratação de um engenheiro civil ou um arquiteto. O problema é que no Brasil nem 25% das construções são feitas com esse apoio. E não há uma lei que possa fiscalizar. O jeito mesmo é ter a consciência. Que a gente consiga utilizar dessa infelicidade para evitar que esse problema venha a se repetir, Afinal de contas, nós estamos numa cidade, nós temos inúmeras marquises, Um comércio pujante na região central, onde você não tem recuos, Onde as pessoas se abrigam por ocasião das chuvas e chove muito em Joinville, Então, realmente, nós precisamos ter muita atenção com as marquises, porque existe todo um histórico nacional aí de inúmeros acidentes que consumiram já muitas vidas e nós precisamos trabalhar para que isso não se repita, E inúmeros casos no Brasil chamaram a atenção para esse problema. Mas foi em 1988, quando uma marquise desabou no centro de Porto Alegre e 9 pessoas morreram, que uma legislação, a primeira, foi criada para pedir laudos estruturais de edifícios a cada 3 anos na capital gaúcha. Em Santa Catarina, um projeto tramita na Assembleia Legislativa que obriga essa manutenção e as revisões periódicas. Mas ainda não há previsão de quando deve ser colocado em votação. Enquanto isso, aos responsáveis na residência ou no comércio é observar. No caso de uma infiltração, por exemplo, agir com os devidos cuidados, porque muitas vezes o que está protegendo pode ser sim uma ameaça. Como as construções envelhecem, então essas armaduras que são responsáveis pela estabilização das marquises, elas precisam ser adequadamente conservadas, periodicamente mantidas. Os processos de impermeabilização precisam ser eficientes, revisados ao longo do tempo.